Fala aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um vídeo no canal Juntos e Emigrados. E no vídeo de hoje, pessoal, finalmente vou mostrar para vocês quanto eu gastei com o meu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um breve disclaimer para vocês a respeito de algumas questões que eu preciso deixar claro aqui antes da gente começar a passar para os valores. Primeira questão, galera, é que nem todos os gastos eu contabilizei aqui, como por exemplo os gastos que eu tive para me deslocar de um cartório até outro no Brasil, né, durante aquele momento em que você está fazendo a colação de documentos, né, a colação de certidões. Então eu gastei, obviamente, dinheiro com Uber ou com meu próprio carro, né, com combustível para ir numa cidade, num cartório, e isso não foi contabilizado. Outra coisa que não foi contabilizado também são as coisas que a gente teve que comprar para a viagem, então malas, essas coisas a gente não contabilizou. Mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: como eu fiz o processo de cidadania italiana com a minha irmã, eu vou contabilizar os valores no total, porque nós meio que juntamos uma grana, né? Eu e ela meio que juntou o bolo de dinheiro todo ali e a gente foi e fizemos juntos. Então vou passar o valor para vocês que se refere ao meu processo e ao dela, e no final eu passo o montante total e quanto ficou para cada um. Outra coisa muito importante, galera, é que eu vou mostrar para vocês também quanto é que ficaria a minha cidadania italiana se eu fosse tirar ela hoje. Hoje, então, dia 19 de outubro, né? Eu tirei a minha cidadania italiana mais ou menos, eu terminei o processo há uns 3 meses atrás, e a cotação do euro hoje, ela é outra, né? Porque eu comprei o euro, vou mostrar para vocês aqui, eu comprei o euro em fevereiro de 2020, né? Lá antes da pandemia, no comecinho da pandemia. Mas o euro hoje ele tá bem diferente, a cotação está bem mais alta e eu vou mostrar para vocês também quanto é que ficaria, e aí vocês têm condições de refletir se vale a pena ou não, se subiu ou não, e ter uma perspectiva também para o futuro para tirar o vermelhinho. Bora lá? A primeira coisa que a gente teve de gasto foi a carta que a gente teve que enviar para o Comune lá na Itália, requerendo a certidão de nascimento do meu antenato italiano, no caso meu bisavô. Quem acompanhou os vídeos lá da cidadania italiana, da minha saga, já sabe, né, que o antenato é o meu bisavô. Ficou R$ 24,65 para a gente enviar esse requerimento para o Comune na Itália. Logo depois que chegou a certidão de nascimento do meu antenato, o próximo passo era a tradução da certidão italiana para o vernáculo, né, conforme a legislação do Código de Processo Civil brasileiro. Ou seja, a tradução dessa certidão italiana pro português do Brasil, porque eu precisava fazer as retificações de registro civil. E essa tradução dessa certidão italiana, ela nos custou R$ 170. Para eu poder fazer as retificações judiciais, no meu caso foi judicial, eu sou advogado, então eu já aproveitei, como tinha algumas questões mais complexas que eu não conseguiria fazer administrativamente, eu ajuizei uma ação judicial. Eu também tive que expedir certidões inteiro teor do meu antenato até os requerentes, no caso eu e minha irmã. Então eu tive que expedir a certidão de casamento do meu antenato, a certidão de óbito do meu antenato, nascimento do meu avô, casamento do meu avô, nascimento da minha mãe, como minha mãe não era casada na época, meu nascimento e o nascimento da minha irmã. E tudo isso custou R$ 600,92. Após o ajuizamento da ação judicial, a gente tem que recolher as custas do processo judicial. Muitas vezes nesse tipo de processo de retificação para fins de cidadania italiana, os magistrados, os juízes, eles não costumam deferir a tal da justiça gratuita. Não foi no meu caso, né? Eu tive que pagar as custas do processo judicial e essas custas me custou R$ 225,73. Depois que o juiz sentenciou e essa sentença transitou em julgado, a gente fez a averbação dessa decisão com as retificações no cartório. Então foram 2 retificações mais reconhecimento de firma, que ficou o total de R$ 177,20, e mais 5 retificações mais reconhecimento de firma, que ficou R$ 408,30. Total R$ 585,50 das
averbações, das retificações. Ok, uma vez que a gente retificou esses documentos, tudo estava ok, não havia mais erros na nossa documentação, na nossa pasta, e aí só faltava algumas coisas para a gente ir lá para a Itália. E uma coisa muito importante era a gente se casar antes de ir para a Itália, né? Para quem sabe, tem até vídeo no canal, nós nos casamos às pressas para ir até a Itália fazer o reconhecimento de cidadania, para que a gente garantisse, né, que os nossos cônjuges pudessem vir para cá após o processo e ficar conosco aqui, né, ter o direito de ficar conosco e o direito de trabalhar também. E para isso, então, foram 2 casamentos, né, no civil, e que nos custou R$ 835,26. Muita gente sabe, inclusive um dos vídeos mais vistos do meu canal é a respeito da questão de eu ter nascido fora do casamento, ou seja, o meu caso, ele é aquele famoso caso de cidadania por eleição, mas não é bem assim. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de cidadania por eleição, que é quando você nasce fora do casamento, ou seja, você é um filho natural, deixa aqui nos comentários. Porém, como no meu caso eu tinha essa peculiaridade de ter nascido fora do casamento e a pessoa que me passa a cidadania, ela não compareceu no cartório para constar como declarante, no caso era minha mãe, quem compareceu no cartório foi o meu pai, eu tive que fazer um documento a mais, tá? Talvez você não tenha que fazer, geralmente é exceção à regra que tem que fazer esse documento, que é uma escritura pública de declaração de maternidade. Foram 2 documentos, um para mim e um para minha irmã, e esses 2 documentos ficaram R$ 859,20. Após tudo isso, eu tive que expedir as certidões em inteiro teor retificadas agora, todas corretinhas, bonitinhas, né? A gente tinha feito a averbação lá atrás, nos casamos e agora que essa informação do casamento consta nas certidões, é hora da gente expedir elas para usá-la na Itália. E o total ficou R$ 686,55, né, que são as certidões ali em comum que eu e minha irmã tem. A minha certidão de nascimento é minha de casamento, a da minha irmã de nascimento e a da minha irmã de casamento. E por último, antes da gente ir para a Itália, a gente teve que fazer a tradução dessas certidões retificadas para o italiano. Então a gente contratou uma tradutora juramentada e nos custou R$ 2.200 as traduções das certidões. Não podemos nos esquecer também do apostilamento de Haia, que é sumamente necessário. E esses apostilamentos nos custaram R$ 1.419,40. Fizemos lá no cartório JK, em Brasília. E respondendo a pergunta de muitos, você não precisa fazer o apostilamento no seu estado, tá ok? Você pode fazer o apostilamento em um cartório de outro estado, sem nenhum problema. Somente a questão da tradução que tem que ser feita por um tradutor juramentado do seu estado. E por último, o mais importante, as passagens aéreas. No caso, foram 2 passagens aéreas. Para quem acompanhou a gente, foi só eu e minha irmã para a Itália. Os cônjuges, né, minha esposa e meu cunhado ficaram no Brasil aguardando, né, a conclusão do processo. E claro, é muito importante, voo direto para a Itália, para que a gente não tenha que fazer aquele documento na questura, né, declarazione di presença, porque você vai perder tempo, e tempo é dinheiro. E como o euro é caro, é dinheiro caro, né? Então é bom evitar. E as 2 passagens aéreas nos custaram 5.950, tá? Aí você divide por 2, você tem o valor para cada pessoa. Foram 2 passagens. E agora começa a segunda parte, que é a parte na Itália, galera. Então, primeira coisa, quando a gente chegou na Itália, a gente teve que contratar um táxi para ir do aeroporto até Milano Centrale, que é onde a gente ficou em um hostel lá em Milano Centrale. E esse táxi nos custou 100 euros, foi muito caro. Você consegue economizar bem mais se você pegar um transfer. Mas não tinha essa opção, a gente não sabia falar muito bem a língua, tivemos que desembolsar 100 euros. Mas existem formas muito mais baratas, mas é que a gente entrou em desespero, tava meio adiantado a hora, tava ficando de noite já, a gente teve que desembolsar isso daí, mas saiu caro. Como a gente comprou o euro em fevereiro, a 4,95, né, a cotação, nos custou R$ 495. Nós nos hospedamos em Milano. No outro dia pegamos um trem rumo ao interior, né, a província de Treviso, lá na cidade de Vedelago, que foi onde nós fizemos a cidadania italiana.
E esse trem, ele nos custou 120 euros, que na cotação de 4,95 equivaleria a 594. Lembrando que esse bilhete, 120 euros, é para 2 pessoas, né? Você tem que dividir por 2 para ver quanto é que ficou o valor para cada pessoa. Agora, o principal, eu sei que é isso daí que você está querendo ouvir, o valor da assessoria. Ok, vamos lá. O valor da assessoria lá com a doutora Mirka, né, da Marco Polo, para 2 pessoas ficou 1.500 euros, ou seja, 750 euros para cada um, que na cotação de 4,95 que foi lá em fevereiro, equivale a R$ 7.425. Além dos honorários da assessoria, a gente também teve que pagar uma taxa de limpeza do nosso quarto, uma câmera doppia, como vocês bem acompanharam durante os vídeos da Jornada da Cidadania Italiana, que nos custou 70 euros. A 4,95, 346,50 dessa taxa de limpeza para limpar o quarto para quando a gente chegasse. Além da taxa de limpeza e dos honorários, a gente também pagou uma taxa da elaboração do contrato de locação, que é requisito essencial para que você dê início ao seu procedimento de residência, né? Que termina ali quando o Vigili passa e atesta a sua residência. Essa taxa de elaboração do contrato, ela nos custou 634,40 euros, que a 4,95 deu o valor de 3.140,28, tá, galera? Durante o processo a gente também teve que comprar 2 marcas da Bolo. É um selinho que você tem que comprar para você fazer alguns atos lá. É essencial, quem estuda cidadania italiana sabe o que é a marca da Bolo. E nos custou 32 euros, tá, essa marca da Bolo, que deu R$ 158,40. Permesso de soggiorno, muita gente que passa dos 3 meses, né, os 90 dias, que é o visto que você recebe quando você entra no aeroporto, quando o processo de cidadania ele não termina nesse período de 90 dias, você precisa do permesso de soggiorno para você ficar legal, né, durante esse período de tempo que vai durar o seu processo, além dos 90 dias. Então, no nosso caso foi diferente, foi excepcionalmente, a gente não precisou do permesso de soggiorno, porque como vocês bem sabem, no ano de 2020, né, no primeiro semestre, a gente teve a primeira onda do coronavírus lá na Itália, e por causa do coronavírus, os vistos de turistas eles foram estendidos, eles foram prorrogados. E essa prorrogação nos beneficiou de modo que a gente não precisou fazer o permesso de soggiorno. Então aqui não tem valor nenhum porque nós não precisamos. Depois nós tivemos que comprar mais 2 marcas da Bolo para o nosso Codice Fiscale, né? E 2 marcas da Bolo, 32 euros ou 158,40. Além disso, galera, muito importante também, a gente teve que ter internet durante o período que a gente ficou lá aguardando o processo de cidadania italiana, né? Então a gente teve um plano de internet, eu dividi ele com a minha irmã durante 4 meses, né? Então esses 4 meses deu 31,96 euros, tá? Que a 4,95 na cotação deu 158,20. E finalmente o aluguel do quarto, uma câmera doppia, né, por 5 meses, porque o processo terminou com 4 meses e 1 semana, mas a gente ficou um pouco mais, né? Então o aluguel ficou 5 meses redondo, ficou um total de 2.500 euros, né? Na média de 4,95, 12.375 reais. Lembrando que esse é o valor para 2 pessoas. Precisa dividir para você saber o valor que ficou individual. Mercado para 2 pessoas durante 5 meses. Nós gastamos em 5 meses 652,60 euros, tá? Que equivale a fevereiro 4,95, 3.230,37 centavos. Esse foi o valor que a gente gastou para 2 pessoas durante 5 meses de alimentação. E depois que o nosso processo terminou, alegria, né, já estava sonhando com o passaporte, a gente teve que gastar com as identidades eletrônicas, né? Agora as identidades são eletrônicas, tem que pagar uma taxinha, né? E 2 identidades eletrônicas nos custou 44 euros, que na cotação de fevereiro
nos custou R$ 217,80. Por último, a taxa do passaporte, galera. A taxa do passaporte, né, foram 2 passaportes, nós gastamos 232 euros, tá? Então a 4,95, R$ 1.148,40, tá? Esse foi o valor que nós gastamos para 2 passaportes. E aí vem o valor total, né? Segurem aí para não cair das cadeiras, hein? Ó, a minha cidadania e a da minha irmã, o valor total que a gente fez junto, saiu R$ 43.443,13, com a cotação de fevereiro de 2020. Ou seja, metade desse valor é o valor que ficou a minha cidadania. A minha cidadania, então, saiu R$ 21.721,56. Bem caro, né? E para vocês terem uma ideia, se vocês fossem tirar a cidadania de vocês hoje e passassem pelo mesmo tempo que eu passei, ou seja, 4 meses e 1 semana, no mesmo local ou no local próximo, na província de Treviso, ali no norte da Itália, vocês gastariam 26.750 em fevereiro, e eu comprei o euro a R$ 4,95 e hoje o euro está R$ 6,98. Nós estamos em outubro de 2020, ou seja, galera, a gente teve um aumento ridículo na cotação do euro, né? Tô com o gráfico aberto aqui para vocês. De fevereiro até outubro, nós tivemos um aumento de 40% na cotação. E aí a situação, como vocês estão vendo aí, se descambou lá para meados de março, quando o coronavírus realmente estourou de fato aí no Brasil. Como eu vinha estudando a cotação para o meu processo de cidadania italiana, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. O que vinha acontecendo no Brasil era que o governo do Jair Bolsonaro, né, liderado pela equipe econômica do Paulo Guedes, eles vinham manipulando a moeda, manipulando o real, desvalorizando o real sistematicamente para poder diminuir a taxa de juros, né? O que tinha lá seus fundamentos e tal, para a questão de crédito, iria facilitar. Porém, eles não esperavam que a pandemia iria chegar no Brasil, iria chegar com força, e aí depois que chegou, realmente a coisa descambou e o real, ele é a moeda, se eu não estiver enganado, ele é a moeda mais desvalorizada do mundo no ano de 2020. E o reflexo disso tá chegando no mercado, né, agora, né? Porque o dólar tá caro, obviamente, e também essa dificuldade enorme para você poder fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então, pessoal, eu gostaria de deixar, né, essa reflexão final, porque muita gente me pergunta praticamente toda semana o que eu acho, se eu acho que é o melhor momento para a pessoa imigrar. E o que eu digo para todo mundo, galera, o melhor momento é o momento em que você pode. O que eu digo para vocês é o seguinte: eu tenho amigos que fizeram o reconhecimento da cidadania italiana há 5 anos atrás e custou entre 10 e 15 mil. E o meu processo, ele já custou na casa dos 20. Hoje está custando na casa dos 26, 27. E daqui 6 meses, como é que vai estar o processo de reconhecimento? Ninguém sabe. A perspectiva econômica no Brasil não é boa, a gente sabe disso. Eu espero que o Brasil ele tenha um rumo virtuoso do ponto de vista econômico, mas ninguém tem propriedade para afirmar com certeza absoluta como vai discorrer aí os próximos meses. Então, se você tem a intenção de fazer o seu processo de reconhecimento de cidadania, recomendo que você não adie mais esse seu sonho, porque com o tempo, e eu te mostrei aqui hoje, só tem ficado mais caro. Então você não pode mais adiar, faça o que for necessário. Eu posso fazer um vídeo para vocês de como eu juntei o meu dinheiro. Eu comecei do marco zero. Eu sou advogado, eu tinha o meu escritório de advocacia, mas o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro da manutenção do meu escritório, era o caixa. Eu não tinha o investimento necessário para poder fazer o processo de cidadania. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Um forte abraço a todos, fui, valeu!